chamo Lakovski Dolga. Durante muito tempo fui servidor público desse tribunal e concomitantemente dava aula de Direito na Faculdade Milton Campos. Meus pais, já falecidos, ele se chamava Heráclito da Silva Braga. E o nome dele é importante para explicar o meu. A mãe se chamava Olga Ribeiro Braga. Ele era farmacêutico formado e a mãe era do lar. A origem do meu nome se liga de alguma forma com os nomes deles. E eu gosto de brincar quando me perguntam, você é polonês? É russo? Geralmente perguntam se eu sou russo. Eu digo, não, sou brasileiro. Aí esse nome? Aí eu gosto de falar em tom de brincadeira, é invenção de pai maluco. E tem um quê de maluco, sim, mas não que isso me atrapalhe e me afete. É que ele, como se chamava Heráclito, tinha, desde criança, o apelido de Laco. E ele tinha, quando eu nasci, em 1944, alguns amigos poloneses, de quem ele gostava muito, por causa, inclusive, da tragédia da Polônia na Segunda Guerra e tudo. Então esses amigos explicaram para ele que essa desinência, essa terminação viski, tão comum nos nomes poloneses, russos, significa filho de, como son em inglês, né? Por exemplo, o que significa Wilson? Filho de Will, que é diminutivo de Guilherme, né? Peterson, filho de Pedro. Donaldson, filho de Donald. É que antigamente não havia registro civil, nem essas coisas. Então as pessoas eram muito tratadas e conhecidas. Era até hoje no interior, então assim, é o Zé filho da Maria, é o Zé filho do Pedro. Então filho de tornou-se com o tempo um sobrenome. Então ele bolou Lakovski, filho de Laco, que era o apelido dele. E como a minha mãe se chamava Olga, ele acrescentou Olga, Dolga. Graças a Deus no registro civil não constou esse apóstrofo, senão eu teria que apostrofar o meu nome a vida inteira. Então ficou Lakovski Dolga. Há uma curiosidade, e eu contei a origem do meu nome para uma colega aqui do tribunal, muito culta, muito lida, e ela falou assim, mas isso existe em português também. Falei, como assim? Ela falou, a terminação es, em português, z em espanhol, que é a mesma coisa. Quer ver? Álvares, filho de Álvaro. Henriques, filho de Henrique. Ramírez, filho de Ramiro. Então, até na nossa língua e do castelhano também existe a composição de hoje sobrenomes com essa origem. Outra situação interessante. Por que eu sou chamado de professor no Tribunal de Justiça? Quando eu ingressei no Tribunal de Justiça por concurso, em 1966, o diretor de finanças era um sujeito muito fino, que chamava todo mundo que era formado de doutor. E eu ainda não tinha concluído o curso de Direito, né? Mas ele ficou sabendo que eu anteriormente dava aula de matemática. Eu fiz o curso do Premem e dava aula, quando fiz concurso para o Tribunal, de Matemática. Então ele começou a me chamar de professor, e a coisa pegou. Muito tempo depois de formado e com a experiência aqui no tribunal, é que eu vim a dar aula de Direito na Faculdade Milton Campos. Mas a alcunha de professor vem desde muito tempo antes, por essa razão curiosa.
Quando eu comecei, em 1966, como que eram as coisas? Nessa sala, e essa porta ficava fechada como está agora, ficava o secretário da presidência. Ali era o gabinete do presidente. E quem vinha despachar pelo presidente entrava por aquela porta onde ficava o serviço de apoio, passava pela sala do secretário e chegava, quando admitido, à sala do presidente. Lá no fundo, a sala de repouso e de lanche dos desembargadores. Naquela porta, serviço de taquigrafia. Uma sala para as câmaras criminais, uma sala lá, já no hall de escada, para as câmaras cíveis. E aqui, nesse salão enorme, lindo, que tem o cadeiral todo tombado, era a sala do Tribunal Pleno, não havia Corte Superior, era o Tribunal Pleno. Depois passou a ser a sala da Corte Superior, como todos nós sabemos. E os demais serviços se espalhavam lá no andar de baixo. Eu fiz concurso para o meu cargo efetivo, que é de oficial judiciário, e quando tomei posse fui lotado na seção de pessoal. Para se ter uma ideia, não havia diretorias no tribunal, nem diretor-geral, nem nada disso. Havia o secretário do tribunal e os serviços, serviço civil, serviço criminal, serviço de pessoal, onde eu fui lotado. Para se ter uma ideia, a estrutura era tão simples e tão antiga que a minha chefe no serviço pessoal, lembro dela, uma senhora já entrada em anos, uma doce pessoa, chamava-se Isaura Caldeira Brant. E o cargo efetivo dela tinha um nome curiosíssimo, ela era amanuense. Um termo que eu acho que pouca gente sabe o que significa. Eu mesmo fui ao dicionário para descobrir o que significa amanuense. Vem da expressão latina ab manu, com a mão. E significa o escriturário, o copista, o secretário, aquele que faz, na época, tudo à mão, antes das máquinas de escrever, que hoje ninguém conhece, com o império do computador. Então, eu comecei a trabalhar lá e éramos poucos funcionários, poucos setores, e o chefe da secretaria era o denominado secretário do tribunal, não secretário da presidência, que era outro cargo. Então, a estrutura era singela, a secretaria com pouquíssimos servidores. Para terem uma ideia, o tribunal tinha, à época, 27 cargos de desembargador, 25 em câmaras, eram 3 câmaras cíveis e 2 câmaras criminais. O presidente, mais um cargo, e o corregedor de justiça, mais um cargo. O vice-presidente existia, mas ele integrava uma das câmaras. Por que ele era vice-presidente? Para que o vice-presidente? Quando havia alguma questão de interesse do próprio presidente, que obviamente ele não podia assinar, ou quando o presidente saía de férias ou de licença, aí o vice-presidente assumia a presidência, mas não saía da Câmara. Ele apenas, naquele período em que ele estava no exercício da presidência, ele não recebia distribuição de processos novos, mas integrava uma Câmara como qualquer outro desembargador. Isso eu acho que mostra bem como era singela, simples e até acanhada a estrutura do tribunal e, via de consequência, da secretaria do tribunal. Não havia, como eu disse, cargos de diretor no tribunal. Posteriormente, ocorreu uma grande alteração na Secretaria do Tribunal com a adoção do chamado quadro permanente dos servidores.
foi feito o quadro permanente do Executivo, a Assembleia fez o seu, o Tribunal também fez o dele. Então foram criadas as diretorias. Diretoria Judiciária, com 2 serviços, civil e criminal. Diretoria de Finanças, Diretoria de Taquigrafia, e foi criada a Diretoria Geral. Aí sim que foram criados os cargos de diretores e o cargo de diretor-geral. Deixou de existir a figura de secretário, o cargo que era anteriormente denominado secretário do tribunal. Passou a ser diretor-geral da Secretaria do Tribunal, com várias outras secretarias. Um fato curioso que ocorreu nessa época é que, exceto a diretoria de taquigrafia e a diretoria de finanças, todos os outros diretores tinham que ser bacharéis em direito. E para se ver como que a vida era diferente na época, né? Não havia aqui na Secretaria do Tribunal nenhum bacharel em direito do quadro de servidores efetivos. Nenhum. Agora, com essa situação que nós vivemos de uma faculdade de direito em cada esquina, que há uma proliferação de bacharéis em direito. Então, para ocupar esses cargos de diretoria, onde que fomos pegar servidores? Na jurisprudência mineira e na Corregedoria de Justiça. Lá, sim, havia bacharéis em direito para auxiliar o corregedor, e na jurisprudência mineira os redatores e os revisores eram todos formados em direito, como a função existia. Então, bacharéis em direito de lá vieram, sem conhecer muito bem a estrutura e o funcionamento dos setores, foi um grande desafio para eles, vieram ocupar os cargos recentemente criados de diretores. Eu me lembro do meu saudoso e grande amigo, professor Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza, era revisor da jurisprudência judiciária e veio para cá para ocupar a diretoria civil, a diretoria judiciária, melhor, que depois foi dividida em 2, diretoria civil e diretoria criminal. Ele assumiu a diretoria em substituição à chefe do serviço anterior. Ele tinha 36 anos de idade. Ela tinha 37 anos de tribunal. Para que se veja como é que eram as coisas, né? Então ele veio e foi muito bem recebido por ela ensinou o serviço para ele. Ela tinha de tribunal 1 ano a mais do que ele de vida. Eu acho isso interessantíssimo. Pouco depois disso, eu ocupava, antes, depois que eu, ainda lotado na seção de pessoal, quando foram criadas as diretorias, eu exerci por algum tempo uma função, não existia cargo, uma função de auxiliar do diretor-geral. E uma das atividades que o auxiliar do diretor-geral exercia era secretariar as câmaras. Como eram poucas câmaras, a gente trabalhava no gabinete do diretor-geral e na hora da sessão a gente ia para secretariar. Então eu exerci essas 2 funções, de auxiliar de diretoria geral e de secretário de Câmara, sem ocupar cargo. O cargo era o de oficial judiciário, o meu cargo efetivo. Algum tempo depois, com a criação das diretorias e o aumento do número de desembargadores, estão sempre sendo editadas leis aumentando o número de cargos de desembargador, porque o serviço vem crescendo sempre, viu-se a necessidade de criar uma assessoria jurídica para a presidência, para dar pareceres em questões que dependiam de decisão do presidente, por exemplo, solicitações de servidores no tocante a direitos, a vantagens, etc.,
seja para prestar auxílio ao presidente nas informações que cabe ao presidente dar aos tribunais superiores, né, relacionadas com recursos ou ações interpostas nos tribunais superiores. Então criou-se a assessoria jurídica da presidência e eu fui deslocado. Deixei a diretoria de pessoal e fui chefiar essa assessoria jurídica da presidência. Mas fiquei lá por pouco tempo, porque logo depois, por uma circunstância, foi criada a EJEF, a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. E aí eu deixei a chefia da assessoria jurídica da presidência e fui lotado na secretaria da EJEF. Fui lotado na EJEF. No seio da magistratura, crescentemente surgiu a ideia surgiu e foi crescendo no sentido de que era necessário, de alguma forma, dar um apoio inicial para o advogado que foi aprovado em concurso para juiz de direito e assume a comarca. Antes da criação da EJEF e do seu curso de formação inicial dos magistrados, a posse e a entrada em exercício dos juízes era muito simples e eu acho que para eles até um pouco traumática. O juiz, após o concurso e após a nomeação, era chamado, comparecia a essa sala, hoje intitulada Sala do Barão, é o gabinete da presidência do tribunal na época. Pois bem, o juiz vinha, se apresentava, assinava o livro de posse, o presidente assinava o livro de posse e terminou. O que acontecia era muito simples. O presidente cumprimentava o juiz, desejava boa sorte lá na comarca e alguns até falavam assim, vê se não me cria problema lá na comarca não. E pronto, acabou. O juiz ia embora sem qualquer treinamento, sem qualquer instrução. Claro que ele tinha a experiência da advocacia, mas de advogado para juiz, a gente pode até brincar assim, ele pulava o balcão, passava para o outro lado. Né? As funções são correlatas, evidentemente, cooperativas, mas absolutamente distintas. E ele não tinha qualquer instrução a respeito de como exercer a magistratura, ficava tudo por conta dele. Né? Essa lacuna, no meu modo de ver, muito importante e até traumática, veio a ser, não vou dizer extinta, mas muito diminuída com a criação da Escola Judicial e especificamente do curso de formação inicial dos magistrados. Alguns juízes e o doutor Ricardo Fiuza, que já era à época diretor-geral do tribunal, começaram a sentir esse problema. Preocupavam, conversavam muito com o Ricardo. Eu me lembro de que os juízes, quando desciam daqui do gabinete, depois da posse, passavam no gabinete do diretor-geral, que era embaixo, e falavam, Ricardo, e agora, o que eu faço? E ele tinha, por exemplo, uma série de cópias de carimbos que o juiz Salve de Figueiredo Teixeira tinha deixado, de minutas de despachos, etc., era o que se podia oferecer para o juiz iniciante. E já por causa dessa situação, vinha crescendo no seio da magistratura a ideia de se criarem setores, enfim, alguma forma de dar esse apoio inicial para os presidentes. Escolas judiciais. E foi então que se começou a cogitar disso no tribunal. Mas havia um problema muito grande. A maioria dos desembargadores era contrário à história, contrário a essa solução. Entendiam eles que o juiz, isso seria uma forma de fazer, entre aspas, fazer a cabeça do juiz, né? Influenciar o juiz de alguma forma. E o juiz não, o juiz tem que decidir de acordo com as provas dos autos, a lei e a sua consciência.
Então, majoritariamente, o Tribunal de Justiça, por seus desembargadores, não oficialmente, era avesso à criação de uma escola de magistratura. Alguns estados já tinham escolas de magistratura, mas não órgãos oficiais dos tribunais, sim órgãos criados pelas associações de magistrados. Já havia 2 ou 3. Pois bem, isso vai explicar inclusive a denominação da escola. O saudoso desembargador Edésio Fernandes, quando estava no exercício da presidência do tribunal, presidiu os trabalhos, né, para a expedição de uma nova lei de organização judiciária. Tentou-se criar na lei a escola judicial, mas a repercussão foi grande e verificou-se que isso não seria aprovado pelo tribunal. Então, politicamente, no bom sentido do termo, o desembargador Edésio Fernandes, presidente, sugeriu um artigo que constou das disposições transitórias da lei, que tinha mais ou menos, aproximadamente, a seguinte redação: o Tribunal de Justiça, quando julgar conveniente, desenvolverá estudos para a criação de escolas para a magistratura mineira. Com base nesse dispositivo, antes, nos últimos dias da presidência dele, o desembargador Edésio dispensou o professor Ricardo Fiuza do cargo de diretor-geral e nomeou no lugar o Dr. Fausto Pena, que foi diretor-geral também por muitos anos, e designou, né, o professor Ricardo para desenvolver estudos relacionados com a futura criação da EGF. Foi nessa hora que, né, surgiu a ideia da criação da EGF. Inclusive, o professor Ricardo Fiuza, já na presidência seguinte, foi mandado pelo tribunal para Portugal e ficou lá 1 ano fazendo o curso do Centro de Estudos Judiciais, que é a Escola Judicial Portuguesa. Então, como se fosse um juiz de direito iniciante em Portugal, o professor Ricardo fez esse curso e trouxe esses subsídios todos, né? Visitou a escola da magistratura da França, trouxe esses subsídios todos e com base nisso é que foi criada a escola judicial, né? Que não tinha esse nome, mas posteriormente, após o falecimento do desembargador Edésio, né? E me parece que foi a homenagem mais justa que poderia ter acontecido, deu-se a Escola Judicial, a denominação Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Foi a primeira escola da magistratura oficial do Brasil. E, como eu disse, havia 2 ou 3 anteriores, mas criadas e mantidas pelas associações de magistrados e não pelos tribunais de justiça do Estado. Bem, criada a EGF, ela tinha um cargo de coordenador da EGF, que foi também por absoluta justiça ocupado pelo professor Ricardo Fiuza, dada a experiência dele anterior, como eu já falei, e uns poucos servidores. Para se ter uma ideia, o primeiro curso que nós fizemos para os juízes foi de um fim de semana. Depois do concurso, um sábado e domingo, de aulas absolutamente densas, era muita informação que se queria dar a eles, à guisa de preparação para o exercício. Depois fizemos de 1 semana. Posteriormente, quando a escola criou corpo e começou paralelamente a esse trabalho de formação inicial, cuidar também da formação permanente, o que vem a ser? Realizar cursos, seminários, palestras para os juízes já incorporados na carreira ao longo do tempo.
é que se cuidou de criar um quadro um pouco maior, mas começou com pouquíssimos servidores. Por exemplo, nessa segunda etapa foram criados 3 cargos de psicólogo para a EGEF. Por quê? Porque incorporou-se no concurso para juiz de direito a avaliação psicológica dos juízes. Não havia nada disso, né? Então, esses também foram pioneiros, essas 3 moças, né, foram pioneiras no sentido de analisar as funções do juiz e criar condições para que se fizesse, né, exames psicotécnicos eram feitos em clínicas, né, o tribunal nunca fez exames psicotécnicos, mas havia necessidade de alguém para analisar, avaliar e referendar a indicação dos psicólogos lá da clínica onde foi feito o exame, né, que davam um parecer ao final, se aquela pessoa tinha ou não o perfil necessário. E também para fornecer a essas clínicas subsídios para montar os testes que eram aplicados aos juízes, né? Então, com isso, o quadro da EGEF foi crescendo e hoje tem um quadro, penso eu, robusto, né? Mas não havia era o presidente, que sempre foi e continua sendo o presidente da comissão de concurso de juiz, que tomava conta de todos os serviços da EGEF. Posteriormente, foi transferida essa função para o primeiro vice-presidente e hoje, se não me engano, é atribuição do segundo vice-presidente, né, ser o diretor, digamos assim, da escola judicial, com essa estrutura que me parece bastante interessante, bastante séria, bastante robusta que existe hoje. A mim me parece imprescindível que haja essa preocupação por parte do tribunal, seja com a realização de um concurso, que sempre foi muito bem feito, mas era feito sem um quadro específico de servidores, seja para a formação inicial, ou seja, a preparação daquele, né? O primeiro curso grande, vamos dizer assim, que nós fizemos, teve 6 meses de duração. Depois foi reduzido para 4 meses, que hoje se desenvolve através de encontros regionais, bem menos do que nos tempos anteriores, por causa dessas questão de comunicação, de fazer coisas online, etc., mas ainda existe, né? E me parece importantíssimo. Encontros regionais que dão oportunidade ao juiz não só de ouvir conferencistas importantes, debater com eles e trocar ideias. É uma oportunidade em que os juízes de várias comarcas daquela região se reúnem numa comarca polo, né, e tem, inclusive, a possibilidade de uma troca de ideias entre eles, além das conferências e dos debates, não é? Com os conferencistas, que sempre são desembargadores, especialistas em algum âmbito do direito, professores ilustres, convidados, né, etc. Me parece que hoje mudou inteiramente aquela ideia de que o juiz não pode ter um curso, né, seja inicial, seja permanente, porque isso seria um fator limitante da independência do juiz. Essa ideia, felizmente, não existe mais, salvo engano meu, e me parece importantíssimo e indispensável a atuação da EGEF hoje. Me parece interessante essa história verídica. Eu me lembro de uma situação em que nós estávamos realizando um concurso para juiz de direito e as provas orais do concurso eram realizadas na sala aqui ao lado de onde nós estamos, onde era a sala de reuniões da Corte Superior,
e os desembargadores e os integrantes, membros ou indicados pela OAB se sentavam, né, espaçadamente nas cadeiras dos desembargadores e os candidatos se sentavam numa cadeira que a gente punha embaixo. Então, por essa questão geográfica, vamos dizer assim, o examinador ficava lá em cima e o pobre coitado do candidato ficava lá sentado olhando para ele assim, numa posição, sei lá, né, quase que de súplica ou qualquer coisa assim. E eu me lembro de duas situações. Houve uma em que o candidato não era de uma estatura muito grande, e então ele foi chegando para frente, chegando para frente, chegando para frente, e acabou se ajoelhando naquele ressalto que existe, né, onde está a bancada dos desembargadores. E a gente lá de trás, o Ricardo e eu e os outros servidores que estamos ali dando apoio, ficamos olhando. Parecia que ele tinha se ajoelhado diante de um santo que seria o desembargador, ou nem se me lembro se era desembargador ou advogado indicado pela OAB, que são os integrantes da comissão de concurso, né? Foi uma coisa interessante e curiosa. Outro fato interessante que aconteceu foi que examinando, se saiu mal na prova escrita de uma determinada matéria, e o examinador era muito rigoroso e um tanto quanto, vamos dizer assim, sem tato, e o candidato perguntou a ele: pois é, professor, eu fui muito mal na prova escrita, e como é que eu fui agora na oral? E o examinador não teve muita piedade não, falou assim: você foi mal demais, vamos ver como é que você saiu com esses outros aí. Isso ele me contou depois. Vamos ver como é que você saiu com esses outros aí, porque aqui você foi muito mal. Arrasa o candidato, né? Arrasa o candidato. E ele saiu louco da vida, coitado, e queria ir embora. Se ele fosse embora, ele estaria abandonando o concurso, porque havia outras provas orais de outras matérias para ele fazer. E eu me lembro de segurei ele pelo braço e falei: não, senhor, vem cá. Coloquei lá naqueles sofás que tem lá do lado de fora, senta aí, pedi um copo d'água, dei um copo d'água para ele, conversei um pouco para ele, certo? Ele se acalmou, pelo menos, não foi embora, fez as outras provas orais que faltavam e foi aprovado no concurso, né? Esses dois casos, um mais engraçado e o outro que, inclusive, toda vez que ele se encontrava comigo, já ao longo da carreira dele, ele falava: aqui está o responsável por eu ser hoje juiz de direito, e contava para as pessoas que estivessem junto com ele, sabe? Essa história, que para mim foi muito comovente. A respeito dos exames, né, das provas do curso de Direito, a gente fazia as provas escritas em salas da Faculdade de Direito, aqui, da Praça Afonso Arinos, Faculdade de Direito do UFMG, que sempre foram gentilmente cedidas pela diretoria da faculdade para nós, porque o número de candidatos não era tão grande e as salas, né, sempre comportavam. As provas eram feitas num sábado, civil de manhã, processo civil à tarde. Num domingo, penal de manhã, processo penal à tarde. Segunda, terça e quarta, sempre à tarde, para as outras 3 matérias, porque de tarde não havia aulas, não sei se ainda é assim, não havia aulas da Faculdade de Direito. Depois, quando foi introduzido no concurso as tais das provas de múltipla escolha, da presidência do desembargador Fernandes Filho, aí não cabe mais, né, porque o número é muito grande de candidatos. Então, o primeiro exame com provas de múltipla escolha, uma fase anterior às provas escritas, nós realizamos no Instituto de Educação, que ficou cheinho só por nossa conta. E depois o número de candidatos vem sempre aumentando. Hoje há a contratação de empresa especializada para fazer concurso, etc. Mas durante os primórdios da escola judicial, era a escola judicial, não que ela deixe de fazer,
mas era a escola judicial diretamente com seu corpo de funcionários que organizava o concurso e fazia as provas escritas e orais. Depois que o professor Ricardo Fiuza foi aposentado, aposentou-se e foi exercer uma função de confiança junto à presidência do tribunal, eu assumi por alguns anos o cargo de coordenador da escola judicial, no qual eu ia me aposentar do cargo efetivo de oficial judiciário, mas eu estava, à época, exercendo a coordenação da escola judicial. E o presidente de então era o desembargador Lúcio Urbano Silva Martins. E ele arranjou uma forma de eu exercer. Eu fiquei uma semana em casa aposentado, né? Aí tocou o telefone lá, era o professor Ricardo. Pode botar paletó e gravata que amanhã você toma posse. E eu fui ocupar uma função aqui na presidência. E foi onde eu fiquei até o meu desligamento, né, exercendo função de provimento em comissão, já aposentado no cargo efetivo, até o meu desligamento, que foi mais recentemente, mas já lá vão 12 anos, né? Eu desliguei efetivamente do tribunal no dia 30 de junho de 2012. Em 1965, e o prédio estava cheirando a tinta, como se diz, né? Tinha acabado de voltar para cá após as obras de restauração. Eu sei também que essas obras duraram cerca de 5 anos, de 1960 até o início de 65. E nesse período o tribunal funcionou provisoriamente num prédio que à época era do Banco de Crédito Real, na rua Espírito Santo, entre Carijós e Avenida Amazonas. Quando eu ingressei aqui na Secretaria do Tribunal, foi já exatamente aqui. Era isso mesmo, como está hoje. Essa área quadrada aqui de circulação, ali o vitral representando a justiça e esse teto de laje que, inclusive, eu me lembro, era um problema, porque quando havia chuvas muito fortes, essa laje enchia d'água e a água escorria pelo vitral e pingava para cá e era uma coisa muito desagradável e complexa para resolver depois. Me lembro que tempos depois, quando o diretor-geral, o cargo existente na época, o diretor-geral era o Dr. Fausto Pena, ele teve a ideia e mandou construir 4 saídas nos 4 ângulos para que a água pudesse escoar. Então fazia 4 bicas fortíssimas, dependendo da intensidade da chuva, e a água caía lá embaixo. E a gente brincava, né, que eram as bicas do Fausto, porque foi dele a ideia, né, quando diretor-geral, dessa solução para o problema que existia. Eu exerci função diretamente ligada à presidência do tribunal. Muita coisa passava por essa assessoria da presidência, né? Bem entendido, a assessoria que eu exerci nunca abrangeu a questão relacionada às informações que o presidente tem que prestar aos tribunais superiores, né, STJ e STF, nos processos. Eu nunca atuei nessa área
processual, digamos assim, mas sempre nas questões administrativas da casa, né, dos servidores, dos magistrados e também das comissões. É importante dizer que o tribunal sempre teve diversas comissões, todas ligadas diretamente à presidência e depois algumas passaram para as vice-presidências. Comissão de Organização Judiciária, que era a responsável por elaborar as propostas de modificações ou de novas leis de organização judiciária a serem aprovadas pelo tribunal e posteriormente enviadas à Assembleia Legislativa para transformação em lei. Comissão de Regimento Interno, a denominação, né, é autoexplicativa, tudo relacionado com alterações e modificações maiores e edição de novos regimentos internos. Comissão administrativa, todas as questões administrativas mais complexas, né, em muitas delas o presidente solicitava um parecer dessa comissão administrativa. A comissão não tinha poder decisório de tais questões era sempre da presidência, mas ele se valia do parecer dessas comissões, todas integradas por desembargadores por ele escolhidos à época. Passavam pelas mãos da assessoria da presidência que eu integrava nesse período todo, questões administrativas de interesse dos desembargadores, de interesse de juízes, de interesse dos servidores e todas essas questões envolvendo essas comissões. Quando eu estava aqui nesse cargo de secretário da presidência e o desembargador Zé Arthur era o presidente, aconteceu um fato curioso. Eu não sei como é hoje, mas na época, antes de o processo ser distribuído, portanto não havia relator do processo, que vinha para cá em grau de recurso, qualquer questão envolvendo aquele processo era dirimida, era resolvida diretamente pelo presidente, até que houvesse a distribuição. E num processo qualquer lá, se não me engano, um processo de natureza civil, aconteceu uma questão que precisou de fazer um ofício para o juiz da comarca de onde viera o processo. Então, o setor competente fez o ofício e mandou para o gabinete, para o presidente assinar. Só que depois ele nos mostrou esse ofício. Por um equívoco, lá onde estava o nome, né, aquele traço que se dava e embaixo o nome da autoridade para ser assinado ali, colocaram desembargador Zé Arthur de Carvalho Pereira Filho, presidente do Tribunal de Justiça. Ele com a caneta riscou assim 2 vezes e escreveu um bilhetinho para devolver, né, do próprio ofício. Fico muito feliz, muito alegre com os bons augúrios que vocês estão fazendo no sentido de que o meu filho vai ser um dia presidente do Tribunal de Justiça, mas por enquanto o presidente sou eu. Pois bem, os bons augúrios se cumpriram, né? Hoje o nosso presidente é o desembargador Zé Arthur de Carvalho Pereira Filho. Eu nem sei se provavelmente ele não saiba desse episódio que aconteceu na época da presidência do Zé Arthur, pai. Eu quero acrescentar apenas um agradecimento pelo convite que eu recebi e que prontamente acolhi, porque na minha cabeça a história é sumamente importante em todos os aspectos e para todas as questões, para as instituições, né, públicas e privadas. A história é de uma importância muito grande. Tudo que for feito com seriedade, e eu tenho certeza que esse trabalho que a Meijude está fazendo está sendo feito com seriedade, é importante e ficar isso registrado, né, hoje em dia pelos meios modernos. Antigamente
seria pedido a gente para escrever um texto e fazer uma revista, hoje em dia pelos meios modernos, mediante áudios, vídeos, etc., isso é de absoluta importância, eu chego a dizer, de fundamental necessidade para que as coisas continuem assim, para que coisas que não estejam funcionando tão bem sejam retificadas, sejam reavaliadas e, se for o caso, sejam corrigidas. Então eu quero encerrar com um profundo agradecimento à Mejude que me fez esse convite que muito me agradou.